Ah, tá bom. Vamos na bica. Com a palavra o deputado Francisco Holanda, primeiro secretário, para verificação de quórum. 6, 4. 8 deputados presentes. Conte. 2, 4, 6, 7, 9 senhores deputados. Bom, havendo o número, então, declaro aberta a sessão e convido o deputado Ronaldo Medeiros para assumir a segunda secretaria. Deputado Marcelo, só a deputada João Pereira que está escrito ali. Uau. Temos 9? Tem que registrar o ponto do Gilvanzinho. Fala, Rochão. Você me libera aqui para ler, tá liberado. Ata da 68ª Sessão Ordinária do segundo período da terceira Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Dudu Holanda, terceiro vice-presidente. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes o senhor deputado Dudu Holanda, ocupando a presidência, Ricardo Nezinho ocupando a primeira secretaria, Severino Pessoa, segundo secretário, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda de Valgaia, Inácio de Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo e Tarcísio Freire, a número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 43/2007, remetendo o projeto de lei ordinária número 491/2017, que dispõe sobre a criação do quadro permanente de pessoal, institui carreira de analista de controle interno da Controladoria Geral do Estado, CGE, e da outras providências, encaminhado às segundas, terceiras e sétimas comissões, mensagem governamental número 44/2017, remetendo o projeto de lei ordinária número 490/2017, que fixa os subsídios dos integrantes da carreira de analista do controle interno da Controladoria Geral do Estado de Alagoas, CGE, e da outras providências, encaminhado às segundas, terceiras e sétimas comissões, projeto de lei ordinário número 487/2017, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, considerando de utilidade pública a Fundação Amadeu Inácio, encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinária número 488/2017, subscrito pelo Poder Judiciário, encaminhado anteprojeto de lei TJL número 01/2017, que cria cargo de provimento em comissão de assessor de juiz de segunda entrância e adota outras providências, encaminhadas às segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinária número 489/2017, subscrito pelo Poder Judiciário, que altera o anexo terceiro da lei número 785, de 28 de julho de 2010, cria o segundo cargo de provimento em comissão de assessor de juiz para todas as unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição, define atribuições do cargo e adota providências correlatas, encaminhado à segunda, terceira e sétima comissões. Discutido e aprovado o requerimento número 1459/2017, subscrito pelo deputado Bruno Toledo, requerendo licença de 15 dias para tratar de assuntos pessoais entre os dias 13 e 17 de outubro do corrente ano. Requerimento número 1460, justificativa de ausência do deputado Olavo Calheiros nos dias 17, 24 e 31, discutido e aprovado o requerimento número subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, requerendo afastamento no período de 19 de outubro do corrente ano, discutido e aprovado o requerimento número 1462, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, requerendo licença para tratar de assuntos de interesse particular, pelo período de 17 dias, a partir de 3 de outubro do corrente ano. Pela ordem do dia, deputado Bruno Toledo, sauda os alunos da escola Princesa Isabel,
presentes nesta casa. E esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador relata a situação precária de delegações de polícia civil em Alagoas. Em parte, o deputado Ronaldo Medeiros enfatiza que o Executivo vem empreendendo ações que visam melhorar as condições dos presídios e delegacias do Estado. Também a parte, a deputada Jó Pereira destaca a relevância do tema e ressalta a necessidade de maior investimento no capital humano. Em questão de ordem, o deputado Inácio de Loyola parabeniza o Centro Esportivo Alagoano pelo acesso do Campeonato Brasileiro da Série B, na pessoa do funcionário da casa, Sidney Cardoso, ex-jogador do CSA. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, não é número regimental para deliberar. Passa as explicações pessoais, não há oradores. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã. A hora regimental encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Denis Pereira, digitei o texto e dou fé. E assino. E eu, Dirlene Carneiro, diretora de atas registrais, revisei e assino. E eu, deputado Ronaldo Medeiros, servindo a segunda secretaria, subscrevo. Senhor presidente, era isso. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ronaldo. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, consideramos-a aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Projeto de lei ordinária 495/2017 do eminente deputado Marcelo Vitor. Dispõe sobre o acompanhamento físico e a obrigatoriedade de instalações e manutenções de sistemas de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo em frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção Federal, SIF, estadual SE ou municipal SM, para o abate bovino no âmbito do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 492/2017 do eminente deputado Davi Davino Filho. Declara o Bumba Meu Boi patrimônio cultural, material e imaterial do Estado de Alagoas. Projeto de lei ordinária 493/2017 do eminente deputado Davi Davino Filho. Declara o coco de roda patrimônio cultural e material do Estado de Alagoas. Indicação 465/2017 do eminente deputado Inácio de Loyola. Apelo ao governador do Estado de Alagoas e ao presidente do Departamento de Estrada e Rodagem DR Alagoas, no sentido que seja efetuada a recuperação asfáltica do trecho compreendido entre os municípios de Iapi até o município de Mata Grande do Estado de Alagoas. Requerimento do eminente deputado Edival Gaia, 14.463/2017, justificativa de ausência da sessão do dia 21/9. Requerimento 1.464/2017 do eminente deputado Olavo Calheiro, justifica de ausência no dia 6 e 14 do corrente mês. Requerimento 1.465/2017 do eminente deputado Bruno Toledo. Requer a mesa na forma regimental que seja designada a realização de audiência pública em data condizente com a pauta do plenário para debater o funcionamento e atuação dos bombeiros civis em eventos públicos e privados, assim como também em outros locais, que os membros possam vir a atuar, bem como o funcionamento e fiscalização das empresas de formação de bombeiro civil. Requerimento 1466/2017 do eminente deputado Marco Barbosa. Requer a mesa na forma regimental justificar a ausência nas sessões do dia 27, 28 e 29 de setembro de 2017. É que só temos, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Holanda. Encerrado as matérias do expediente, passamos a palavra à deputada Jó Pereira, a primeira deputada inscrita para fazer uso da palavra na hora do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados.
as pessoas que ocupam a galeria dessa casa, a imprensa, servidores dessa casa, meu muito boa tarde. Eu gostaria hoje de usar essa tribuna para pontuar que hoje de manhã, a partir das 9 horas, aqui na Praça Dom Pedro, os profissionais do Sistema Único de Assistência Social fizeram uma manifestação, capitaneada pelo COEGEMAS e pelo FETSUAS, que tinha como objetivo, e essa manifestação é importante ressaltar, que ela não foi uma manifestação do Estado de Alagoas, foi um manifesto nacional, em razão daquilo que nós podemos ler ali, sem retrocesso, com relação às políticas de assistência social. E eu peço licença para aqui, deputado Inácio Loyola, repercutir na íntegra o manifesto da Frente Estadual em Defesa do SUAS e da Seguridade Social no Estado de Alagoas. A Frente Estadual em Defesa do Sistema Único de Assistência Social SUAS e da Seguridade Social de Alagoas é um movimento que reúne trabalhadores, usuários e gestores da assistência social, além de pesquisadores, entidades, instituições governamentais e não governamentais, outros movimentos de luta por direitos e pessoas de forma geral, que reconhece a assistência social como política pública de seguridade social e são contrários a qualquer tipo de retrocesso nos direitos já conquistados. Com o objetivo de reverberar de forma unificada em todo o Estado, a luta em defesa do direito à assistência social, ao Sistema Único de Assistência Social SUAS e à Seguridade Social, articulando-se as ações no âmbito da defesa do SUAS e da Previdência Social como políticas de proteção social, dever do Estado e direito dos cidadãos. Dessa forma, em consonância com a Frente Nacional, a Frente Estadual em Defesa do Sistema Único, da Assistência Social e da Seguridade de Alagoas, vem manifestar-se em defesa do Sistema Brasileiro de Seguridade Social, estabelecido na nossa Constituição Federal desde 1988, cujas políticas setoriais que o compõem viabilizam aos seus usuários o direito à saúde, à previdência social, à assistência social, com controle social e, principalmente, com participação popular. Essas políticas setoriais e os serviços e benefícios por ela ofertados viabilizam melhores condições de vida para milhões de brasileiros e brasileiras, que desde os anos 90, segundo o manifesto, enfrentam dificuldades decorrentes da crise econômica, que, dentre outras coisas, vem acirrando o desemprego estrutural, a negação do acesso aos direitos sociais e ampliando a desigualdade social no nosso país. Aqui eu gostaria de dizer, senhor presidente, deputados, e essa fala é minha, não estou fazendo a leitura agora do manifesto, que passamos, desde os anos 90, por períodos de crise econômica, por períodos de desenvolvimento econômico, mas foi um período de construção do Sistema Único de Assistência Social. E aquilo que foi construído até hoje não pode ser desconstruído em um piscar de olhos e uma política tão importante. O SUAS atende milhões de brasileiros em todo o território nacional, com ofertas públicas organizadas por níveis de proteção. Proteção social básica e proteção social especial. Esta ainda se divide na proteção de média e de alta complexidade. E agora eu vou começar a fazer a leitura dos números em Alagoas que atende das pessoas e dos equipamentos que estão à disposição do Sistema Único de Assistência Social. Em Alagoas, conta atualmente com a rede socioassistencial pública estatal. São 137 centros de referência de assistência social, os chamados CRAs, nos 102 municípios do estado, com capacidade total de atendimento ano de mais de 90 mil famílias. 92 centros de referência especializados de assistência social, CREAS, com capacidade para mais de 3 mil atendimentos a famílias e indivíduos
em situação de violência ou violação de direitos. Só pelo próprio objetivo dos CREAS, nós já podemos ver a importância desse Sistema Único de Assistência Social. É um equipamento direcionado àquelas pessoas, deputado Inácio, que já foi vítima de violação de direitos ou de violência. 4 centros especializados no atendimento à população em situação de rua, que são os centros POP, com capacidade de atendimento de 600 pessoas em situação de rua. 48 unidades de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos. 11 equipes de abordagem social. 13 municípios com Serviço de Proteção Social ao Adolescente, PSA, destinado ao acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida. E prestação do serviço à comunidade, contabilizando 27 equipes com capacidade de atendimento de 540 adolescentes. 1 centro-dia para pessoas com deficiência, 1 residência inclusiva, 31 municípios com ações estratégicas para combate ao trabalho infantil, mais de 800 vagas cofinanciadas pelo governo federal em abrigos institucionais para idosos, crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de risco pessoal e social, 111.762 beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, sendo 77.352 pessoas com deficiência e 34.420 pessoas idosas. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em 101 municípios do estado de Alagoas, com capacidade de atendimento aproximadamente de 40 mil pessoas. 669.988 famílias inscritas no CAD único para os programas sociais, das quais 395.376 com renda per capita familiar de até R$ 85. E aqui eu vou me permitir fazer uma pausa na leitura do manifesto, deputado Rodrigo Cunha, e fazer uma reflexão e nos colocar no lugar do próximo. R$ 85, deputado Bruno Toledo, não enche o tanque de gasolina ou de óleo diesel de um carro. Mas uma pessoa, aliás, milhares de pessoas vivem com menos de R$ 85 por mês no nosso estado. 81.897 com renda per capita entre R$ 85 e R$ 170. 121.412 mil com renda per capita familiar entre 170 e meio salário mínimo. E 71.303 com renda per capita acima de meio salário mínimo. Além de 393.978 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Esse dado relativo à folha de pagamento de setembro de 2017. Há também, senhor presidente, milhares de famílias que recebem benefícios eventuais para suprir suas necessidades imediatas e urgentes. O contingente é enorme. O número de pessoas atendidas é extraordinário. Mas eu gostaria aqui de frisar que não serão só essas pessoas atingidas pelo corte drástico do orçamento das políticas de assistência social. Será toda a sociedade alagoana, o Brasil, pagará um preço muito alto por esse corte drástico no orçamento da Seguridade Social. E frente ao momento político e econômico vivenciado no Brasil, do qual não podemos nos isentar, manifestamos o posicionamento de defesa da política de assistência social e do SUAS e de recusa a retrocessos no que diz respeito à garantia dos direitos sociais. E assim, a Frente Estadual em Defesa de SUAS elenca uma série de necessidades, uma série de medidas que requer que sejam tomadas pelo governo federal, pelo governo do nosso estado e por todos nós, parlamentares e por qualquer pessoa que tenha a missão de ocupar um cargo público. Aqui eu gostaria de apenas citar as mais importantes.
a continuidade do cofinanciamento dos serviços, o cumprimento das normativas e pactuação do SUAS. E por que o cumprimento dessas normativas e pactuações ela é a mais importante? Porque são nessas normativas e nessas pactuações do Sistema Único de Assistência Social que está sedimentado toda a garantia dos direitos sociais. A estruturação da gestão do SUAS, o não desmonte dos equipamentos que eu acabei de falar, todas essas são medidas extremamente necessárias. E para finalizar a minha fala, mas antes eu gostaria de dar uma parte ao deputado Rodrigo Cunha, que nesse momento... Agradeço a deputada Jó Pereira pela parte, que traz oportunamente um tema que deve ser discutido sim no âmbito estadual. Estamos finalizando a Conferência Estadual de Seguridade Social. Então, é importante saber que todos os municípios estão presentes aqui no Estado, aqui na capital do Estado. Hoje, uma manifestação legítima, ordeira, como deve ser realizada, foi realizada em outros estados também, como forma de chamar a atenção para aquilo que está sendo, de fato, um desmonte no SUAS. Então, ao falar desses cortes no orçamento, ao tentar passar para a população que essa necessidade desses cortes é devido à falta de recursos, e a gente sabe para onde é que estão indo os recursos, novamente, a população mais pobre, mais vulnerável, é quem paga pelo preço, sim, da corrupção. Então, é inaceitável permitir retrocesso em algo que foi muito difícil ser conquistado ao longo do tempo. E nós estamos falando aqui sobre assistência social, que assim como a saúde, a assistência social é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Então, não podemos de forma alguma permitir retrocesso naquilo que se fala sobre direitos sociais. Então, nós estamos falando aqui da necessidade de se ter esse controle social das políticas públicas. E aí envolvemos a saúde, a educação, principalmente, e a assistência social é que tem essa função de levar cidadania para a população, tanto para prevenir a violação de direitos, como também, ou até, principalmente, agir quando esses direitos são desrespeitados. Então, quantas pessoas têm direitos também que não sabem que poderiam usufruir de uma aposentadoria, de uma Bolsa Família, de uma assistência de um gás, de uma assistência de saúde, e não sabe como fazer isso. Aí, nesses momentos que aparece, infelizmente, os heróis, os intermediários que utilizam a população mais vulnerável para lá na frente cobrar esse favor que vai ser dado. Então, acredito que ao fortalecer a assistência social desse Estado, nós estamos contribuindo, sim, para um amadurecimento da população, porque é a garantia de se levar direitos a quem de fato tem. Então, trazer esse tema para cá, para que essa casa possa, sim, se manifestar contra esses cortes do orçamento, é de extrema importância. Vindo de Vossa Excelência, que tem essa sensibilidade, acredito que tem uma atenção, sim, diferenciada, que a gente possa, além desse discurso, e eu sei que não é apenas um discurso, colaborar efetivamente essa casa para de alguma forma, ou com uma moção mesmo de apoio, que não sei se Vossa Excelência vai sugerir, mas acredito que deva sugerir uma moção de apoio, demonstrando que não se deve regredir, retroceder naquilo que já foi conquistado, seria num bom momento. Então, aqui queria fazer o uso da palavra justamente para mencionar a importância de se tratar de quem cuida de direitos, de quem faz o direito chegar na ponta. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. O deputado Rodrigo Cunha, nós estamos em tempos de sérias crises, de profundas crises, mas enfrentar a crise com irresponsabilidade social essa é nossa última tábua de salvação, né? Não podemos de jeito nenhum permitir isso. E essa casa, além de sugerir a moção que Vossa Excelência já vi que apoia, eu vou pedir para que a mesa distribua o manifesto em todos os 27 gabinetes,
para que cada um tome ciência daquilo que está apoiando e da justiça que nós estamos fazendo em apoiar o não retrocesso, a não desconstrução da garantia dos direitos sociais. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria aqui de repetir palavras que foram ditas pelo secretário de Estado de Assistência Social, Fernando Pereira, na Conferência de Assistência Social aqui do Estado de Alagoas. Tempos de sérias crises, essas que há anos bateu às portas de nossas casas, das instituições públicas e das administrações diretas e indiretas, provocando queda de qualidade e intensidade dos serviços, onde os maiores prejudicados são os mais necessitados. Entendemos as medidas necessárias no campo econômico, pois sabemos dos graves desequilíbrios financeiros do governo federal e também das prefeituras e dos estados, inclusive muitos quebrados, atrasando folhas, entre outras dificuldades. Mas, senhoras e senhores, com todas essas dificuldades de tempos de crise, sabemos que temos realmente que tomar medidas de redução de custo. Temos que conseguir fazer mais com menos. Temos que ter a consciência de que, assim como as famílias fazem seus cortes para superar esse período de dificuldade, os governos precisam fazer. Só que com uma diferença, deputado Inácio Loyola, com critério e com responsabilidade social. Cortar novas obras, cortar novas ações e principalmente novos programas é natural do momento. Mas, deputado Marcelo Vitor, presidindo esta sessão, o que nós vemos são criação de novos programas em tempos de crise, em detrimento de um sistema que já está organizado, que já está montado e que precisa de apenas de apoio público para atender os mais necessitados. Mas o nosso governo federal, ele tem que entender o seu papel social e não deve penalizar a população mais vulnerável, pois essa já paga um preço muito amargo em tempos de crise. Pois essas famílias têm menos ou até não têm nada. Como eu posso, sem exagero, afirmar, elas não têm gordura para cortar, falando de uma maneira bem popular. Nós, todos os envolvidos no dia a dia do Sistema Único de Assistência Social, não vamos aceitar calados e inertes que se apliquem desmedidas decisões de cortes nos programas e ações existentes no SUAS. O que está em andamento nessa área, a da assistência, é necessário, é fundamental e tem que continuar fazendo com que milhões de pessoas saiam de situações difíceis. São brasileiros que precisam dessas ações e têm direitos constituídos acima de programas de governos. Eu espero que o Congresso, que o governo em Brasília, que provocaram essa crise, pois foram decisões equivocadas em várias áreas da vida econômica, financeira e administrativa, há anos e anos. Agora, aguçada com a grave crise política, entendam que os mais necessitados não podem e não devem ser os prejudicados antes que se esgotem outros caminhos de soluções dos atuais problemas. Exigimos respeito à história de montagem do SUAS, que vem sendo construído dia a dia com muito trabalho e com muito esforço, de pessoas comprometidas com a parcela de brasileiros que dependem do seu funcionamento. Somos, todos aqui, guardiões do sistema e temos a obrigação de evitar danos maiores aos nossos usuários. Concluo as minhas palavras, senhor presidente, colegas deputados, com o grito da rua de hoje. Fica SUAS. Muito obrigada. Nós que agradecemos, deputada Jó Pereira. Com a palavra o deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, a todos que nos acompanham aqui presencialmente no plenário desta casa, senhores da imprensa, funcionários e a todos que estão nos acompanhando através da TV Assembleia. Senhores deputados, eu ocupo essa tribuna na última sessão do mês de setembro para falar de um tema que deve ser discutido, para falar
num mês em que finaliza a campanha do Setembro Amarelo. Falamos aqui na sessão passada sobre o Setembro Vermelho, da atenção aos cuidados de prevenção de doenças cardíacas, e o Setembro Amarelo também é algo que deve ser e que é necessário falar. Vamos falar sobre suicídio. É um tema que é pesado, mas eu digo, senhor presidente, é necessário que essa casa também faça sua contribuição. E digo isso sem rodeios, sem tabus. Os números de hoje são tão alarmantes que não adianta tratar o problema como se fosse algo longe da nossa realidade. Não devemos jogar isso para debaixo de um tapete, fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. O suicídio tem crescido entre as causas de morte de jovens no Brasil. Então, os jovens hoje, a cada ano que passa, têm, infelizmente, ceifado suas vidas, ano a ano, de uma forma mais acentuada, por diversas situações, seja por influência das novas modas, como foi o caso aqui da baleia azul, que inclusive teve um parlamentar, à época, o deputado pastor João Luiz, que mencionou um caso de uma sobrinha em Santa Catarina, que retirou a vida devido àquela brincadeira ou não, mas tinha, no mínimo, alguma coisa latente no interior do indivíduo. Então, ao se falar sobre isso, olhamos também para o país, mas olhamos para o nosso estado, para Alagoas, em que de janeiro a julho deste ano, uma média de 28 pacientes por mês deram entradas no HGE, em razão de alguma tentativa de suicídio. Isso é alarmante. Aqui no estado de Alagoas, estamos falando do menor estado do país, do segundo menor estado do país, ocorreram 513 suicídios entre 2003 e 2015. Ou seja, a cada 2 dias, uma pessoa se mata em Alagoas. Então, isso é alarmante. É necessário falar com cuidado, mas é necessário ser discutido. O aumento do número de mortes de jovens está na contramão do que nós observamos, por exemplo, nos países da Europa Ocidental, também nos Estados Unidos e na Austrália, onde o número de suicídio do jovem vem caindo. Isso mostra a real necessidade de discutir esse tema em nosso país, em nosso estado. Então, a repercussão das mortes provocadas por suicídio é um sintoma de que algo está errado na sociedade. A depressão, apontada como uma das principais causas, avança de forma silenciosa e democrática em todas as classes sociais. Esse sofrimento psíquico, assim como o desdobramento com a retirada da própria vida de quem está doente, não tem números precisos. O que se sabe, porém, é que se trata de um drama de saúde pública que precisa ser compreendido, debatido e tratado pelos órgãos de saúde pública. Então, são mais diversos motivos. Já conheci alguns casos, e na época, quando atuava ainda pelo PROCON, eu me especializei em uma área específica do endividamento e acompanhei, infelizmente, alguns desfechos negativos. Nós temos hoje um problema social que é o endividamento. Muitas pessoas podem não dar importância para isso. Mas quando se pega um retrato hoje da nossa capital, Maceió, 60% da população está no SPC Serasa. Isso pode ser um detalhe para alguns, mas para outros é um grande problema, porque você não consegue novos empréstimos, você não consegue, muitas vezes, um emprego, entra em depressão, acaba tendo uma fuga de realidade. Então, há cerca de 4 anos, tivemos vários casos aqui. Um caso, esse, eu acompanhei de perto, em que foi deixado, inclusive, por escrito, de uma empresária do setor turístico, que não conseguiu pagar suas dívidas, que estava sendo pressionado, que estava no SPC do Serasa, que a família já estava cobrando a qualidade de vida que tinha anteriormente e que, por conta disso, retirou a própria vida. Isso num momento mais à frente, mas desde cedo, a própria violência está relacionada a esse consumo das pessoas que querem viver uma realidade que não é sua, que querem ter aquele telefone caríssimo e não tem condição de comprar e acaba entrando no mundo da violência para ter aquele bem, ou seja, cada vez mais a necessidade de ter alguma coisa para pertencer ao meio. Então é necessário que a gente venha discutir,
cada vez mais o que é que se leva à depressão e, consequentemente, uma das principais causas também do suicídio. E foi dessa forma que surgiu o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que tem como intuito alertar a população sobre a realidade do suicídio e as formas de prevenção. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, esse trabalho surgiu para disseminar informações que podem auxiliar a sociedade a desmistificar o tabu em torno do assunto e ajudar médicos e professores a identificar os fatores de risco, tratar e instruir seus pacientes. E a gente começa a refletir e pergunta, mas afinal, o que é que leva uma pessoa a retirar a própria vida? O que é que faz uma pessoa chegar ao extremo de não ter mais esperança, expectativa? Então, o suicídio, pela própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ele está definido realmente como algo de liberalidade, ou seja, você tem a intenção de cometer aquele ato e usa um meio mais apropriado de que seja, que lhe faça acreditar que é uma maneira letal, ou seja, que aquele será o seu último ato. E esse comportamento suicida vai num crescente que envolve desde pensamentos até planos e tentativas. Trata-se de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive alguns genéticos, culturais e socioambientais. Sendo assim, o pensamento suicida deve ser considerado como o desfecho de uma série de variáveis que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser levado em conta apenas determinados acontecimentos pessoais. Então, nós devemos buscar soluções. É interessante que hoje até as redes sociais estão servindo para isso. O próprio Facebook, que é a maior rede de aglomeração de pessoas em todo o planeta, já tem ferramentas específicas para identificar comportamentos suicidas e, de imediato, já sugerir algumas maneiras para se amenizar esse sofrimento, fazendo indicações diretas para órgãos e setores que trabalham com a prevenção ao suicídio, informando o usuário onde e como ajudar nesses casos. E é nessa linha que eu venho aqui falar sobre algo que está sendo instalado essa semana aqui em Alagoas, algo que está sendo trazido pelo Centro de Valorização da Vida. Se chama o CVV, que é uma forma de trabalho, CVV que significa Como Vai Você, em que disponibiliza meios de contato direto com aquela pessoa que tem uma predisposição ou que está deprimida ou que está pensando em um suicídio. Ao ligar para o número telefônico, do outro lado terá uma outra pessoa para conversar, identificar o que de fato está ocasionando este pensamento e tentar salvar uma vida. Então o CVV ele já está sendo instalado aqui em Alagoas. Acredito que no sábado será dado o seu pontapé inicial. Tem como número o 3027-4141. Vai ser necessário, e eu farei isso formalmente, junto a essa casa, para que essa casa ajude na divulgação, através das suas redes, através dos seus meios de comunicação, desse número, um número que pode salvar vidas apenas com palavras. Mas além dessas ações pontuais, a existência de campanhas como essa que mencionei, do Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional, que tem um grande impacto, ajuda sim a identificar e a prevenir de forma mais efetiva os casos de suicídio. E dessa forma, dando um amparo aos indivíduos que estão nessa situação de extrema vulnerabilidade, combater casos pontuais como o próprio bullying, que faz com que as pessoas se sintam excluídas, se sintam para baixo e busquem encurtar esse sofrimento. Parece coisa simples, mas o bullying que vai desde uma violência física, violência psíquica, e quando se trata de adolescentes, pessoas que estão ali se sentindo humilhadas e acham que a vida se resume às pessoas que estão ao seu círculo, faz com que esses números aumentem. Então, o que precisa fazer é, efetivamente, criar projetos pedagógicos nas nossas escolas com a finalidade de estagnar esses fatores que desencadeiam o suicídio. Então, reitero minhas palavras, que precisamos sim falar sobre isso. Quem tenta suicídio pede ajuda, sempre. E quem está por perto pode ajudar. Então, sendo assim, gostaria também de ouvir a deputada Jó Pereira para contribuir com o tema.
Deputado Rodrigo Cunha, muito obrigada pelo aparte, quebrando tabus aqui nessa Casa de Tavares Baixos, né? O suicídio é um tema que é revestido de muitos tabus, né? A gente não discute abertamente o suicídio, os números não são divulgados, e acho que nós devemos mudar e refletir sobre essa rota que nós estamos tomando, né? Vossa Excelência falou, e eu já tinha pontuado ainda essa semana, do número impressionante de casos de tentativa de suicídios que o Hospital Geral do Estado recebe. E, nesse contexto, a prevenção ao suicídio é a maneira mais eficaz de combater o suicídio. E essa prevenção, ela passa pela discussão nas escolas, nas unidades de ensino, de todos os tipos de preconceito. De todos os tipos de preconceito, porque são preconceitos que geram bullying, são bullies que geram falta de perspectiva ou de não encaixe no modelo social pré-definido, né? E essas discussões, o diálogo, são discussões sadias, são diálogos necessários que podem prevenir o suicídio. E aqui, com relação ao consumo, é muito importante a sua colocação, porque nós precisamos refletir o nosso modo de vida. É um combate coletivo ao suicídio. E nessa reflexão, recentemente eu assisti a uma entrevista de um octogenário, talvez o mais adolescente que eu já tenha ouvido, Pepe Mujica, presidente do Uruguai. E é impressionante como ele nos faz refletir. E com relação a isso, eu gostaria de falar algumas palavras de uma pessoa tão sábia. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo, e é preciso jogar fora e viver comprando e viver jogando fora. E o que estamos gastando não é dinheiro, é tempo de vida. Porque quando eu compro algo, ou quando você compra algo, nós compramos com dinheiro. Compramos com o tempo de vida que tivemos que gastar para ter esse dinheiro. Mas com esta diferença, a única coisa que não se pode comprar, que não se vende nas farmácias, que não encontramos nas prateleiras dos supermercados, é a vida. A vida se gasta. E é miserável gastar a vida para perder a liberdade. São palavras sábias que demonstram que nós precisamos efetivamente mudar. É o nosso modo de vida, é o nosso modo de consumir. Então fica aqui o meu alerta e a minha satisfação de ver mais uma vez, nessa 18ª legislatura, que nós estamos quebrando tabus. Está de parabéns, Vossa Excelência. Agradeço a deputada Jo Pereira, principalmente por trazer essa reflexão. Eu chamo, não é Mujica, não, eu chamo Mujica mesmo, o ex-presidente uruguaio, e é perfeita, uma colocação perfeita. Então, nós vivemos um momento, principalmente para a juventude, em âmbito nacional, quando a gente analisa hoje ritmos musicais. Então, se engana quem hoje pensa que o ritmo que mais faz sucesso com a juventude é o sertanejo. Não é. É o ritmo ostentação, que é o mais ligado ao funk e que remete sempre a situações de consumo exagerado. Então, a população vai crescendo dessa cultura, na necessidade de ter algo que nem sempre faz parte da sua realidade. Então, uma educação para o consumo ela é extremamente necessária, principalmente porque as famílias, as novas famílias, às vezes não têm preocupação em educar seus filhos para mostrar o que de fato é importante, que não são as coisas. Não são as coisas o mais importante, é você realmente ser alguém. Então, quando você não tem, serei breve, presidente, essa base, é difícil não ficar deprimido ao ter que passar 40, 50 minutos, depois de fazer um longo percurso a pé, para ficar no sol, esperando um ônibus, pega um ônibus, sai dentro de uma sardinha, mais ou menos,
parando de ponto em ponto, cheio de pessoas, e do lado passa alguém num carro com ar-condicionado, sozinho naquele automóvel. Então, se você não tem base, se você não sabe o que de fato é importante na vida, cria sim uma reflexão negativa, cria sim um sentimento negativo. Então é necessário que a família sempre passe para seus filhos o que é importante de fato. Importante a gente ser alguém. Então, o exemplo do consumo, eu tenho aqui os mais diversos casos. Posso dar aqui um exemplo, quando fui falar com um menor na antiga FEBEM, que aqui passou a ser o NES, fui fazer um trabalho, à época, sobre o consumo, e quando eu perguntei a um menino de 16 anos que lá estava, por que ele estava ali, ele disse: olha, tio, eu queria uma bermuda, não foi nem uma bermuda da marca Ciclone. Passou um moleque na minha frente, enchi ele de porrada e peguei aquela bermuda. Ou seja, não era bermuda, eu queria uma bermuda da marca Ciclone, para fazer parte daquele meio. Então, isso leva à violência. E quando você não tem, leva à exclusão. Se você não tem base, como é que você foge disso? Buscando as fugas da realidade. É o quê? É o alcoolismo, são as drogas, é você ficar deprimido. Então, você busca sair desse meio como sendo algo impossível de você alcançar, quando na verdade não é. Então, essa questão de perspectiva, essa questão de saber que o mais importante não são as coisas, e sim o tempo que nós temos de vida e aproveitar de forma positiva, é o que, pelo menos no meu conceito, vale a pena. Então, sendo assim, eu também gostaria de ouvir o deputado, se assim permitir, o deputado Ricardo Nezinho. Parabéns, deputado Rodrigo, pelo tema. E segunda-feira agora, da semana, o Ministério da Saúde divulgou que de 2011 a 2015 houve um aumento de 12% de suicídio no nosso país. E é relatado realmente a questão do bullying, a questão das drogas, o adicto, quando ele está no momento de depressão, realmente ele... Nunca esqueço de uma frase de um rapaz, quando ele disse que o cidadão, que ele não tem nenhum vício ou nenhuma droga, quando ele está numa situação muito difícil, ele disse que está no fundo do poço. O adicto, ele disse que está no fundo da fossa. E realmente, porque ele se entrega, ele se prostitui, ele rouba, ele faz tudo. Mas também, um dos pontos que também é alarmante, não só no jovem aumentou o número de suicídios, mas também nos velhos, as pessoas mais idosas. Também esse número aumentou, e é por isso que a sociedade não pode ficar inerme a uma avalanche de pessoas que estão com as próprias mãos tirando suas vidas. Então, a sociedade não pode ficar inerme de forma nenhuma. E dessa forma, Vossa Excelência hoje traz aqui um ponto muito importante, que possa realmente se debruçar para que a sociedade como um todo, os poderes constituídos, possam atenuar esse número de suicídio nesse nosso país. Mais uma vez, parabéns pelo tema. Agradeço ao deputado Ricardo Nezinho, que também é um profundo conhecedor do tema, e objetivamente pensarmos em alguma forma dessa casa contribuir com essa campanha do CVV, que é o Como Vai Você, que também faz parte do Centro de Valorização da Vida. Então, no mínimo com a divulgação, eu acho que é possível colaborar para que as pessoas tenham um pouco mais, até uma segunda chance e um pouco mais de expectativa em dias melhores. Então, sendo assim, senhor presidente, agradeço por estender o tema durante o período e com certeza essa casa irá e tem muito a contribuir. Obrigado. Nós que agradecemos, deputado Rodrigo Cunha. Com a palavra o deputado Chico Holanda para a verificação de quórum. 6 dos senhores deputados presentes, senhor presidente. Bom, não temos um número para deliberar, obviamente, e também não temos número para mantermos
a sessão aberta. Em virtude disso, convocamos os senhores deputados para a próxima terça-feira em horário regimental. Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.